Olá, minha gente, estamos de volta para darmos sequência aos estudos na nossa revista Atos dos Apóstolos, 30 anos que mudaram o mundo. E hoje nós vamos ver a lição 12, que está baseada em Atos capítulo 15, o Concílio de Jerusalém. Você tem aí na sua revistinha. Bom, esse vai ser o primeiro concílio da igreja. Para chegarmos nisso, primeiro nós temos o seguinte: a igreja de Antioquia da Síria havia enviado uma equipe de missionários para a Ásia Menor. Haviam passado por Chipre e depois subido para o continente, fizeram todo um trabalho de missões ali naquelas cercanias da Ásia Menor, hoje Turquia. Depois de mais ou menos um ano de trabalho, Paulo, Barnabé e a comitiva voltam para a sede das missões, a igreja de Antioquia da Síria. Só que quando eles chegam na igreja de Antioquia, eles vão deparar com um problema. Esse problema é um problema dentro da igreja. Não é algo que vem de fora, mas é algo que está dentro da igreja. A igreja está enfrentando uma situação com um grupo de cristãos que são oriundos do judaísmo, e muitos desses cristãos foram membros do fariseísmo. E quando vieram para o cristianismo, eles não abriram mão do judaísmo. Eram judaizantes fundamentalistas, judaizantes radicais. E eles entendiam que o cristão precisava ser primeiro judaizante, para depois ser cristão. Então, se o gentio abraçava a fé, ele precisava ser circuncidado, porque ele precisava primeiro se tornar um judeu, para depois se tornar um cristão e assim ser salvo. E essas pessoas estavam ensinando ali na igreja que não seria possível a salvação sem abraçar a lei de Moisés. E isso causou uma celeuma dentro da igreja. Paulo depara com essa situação, ele e Barnabé então começam a orientar, mas a oposição é muito forte contra eles. Então eles conversam com os anciãos e chegam à conclusão de que o mais sábio é levar o assunto para Jerusalém, que nesse momento é a sede nacional, a sede internacional, poder-se-ia dizer, da igreja, é a base principal da igreja, é onde tudo começou. Levar o assunto para lá, apresentar aos apóstolos e ver uma solução. E isso é o que vai de fato acontecer, como acontece. Então, em Jerusalém é reunido o concílio, o primeiro conselho que envolve os apóstolos, os presbíteros, os anciãos, lideranças da igreja. E o assunto é colocado sobre a mesa, é colocado a todos. Nós temos aqui um problema, nós temos uma divisão de cristianismo, que nós temos um cristianismo que entende que a salvação é única e exclusivamente pela graça de Deus, é fruto da fé, na graça de Deus, e temos aqui um grupo de cristãos que entende que é preciso cumprir os ritos da lei para ser salvo.
Então nós temos dois cristianismos aí. E é preciso então chegar a um consenso. É importante que se diga que nesse momento, isto é um tema difícil não só para o povo, para os recém-ingressos na fé, mas entre os apóstolos também existe essa dúvida. Não podemos esquecer que pouco tempo antes desse episódio, Pedro também era um desses fundamentalistas que achava que a salvação de Cristo era só para os judeus. E foi só quando ele estava em Jope, não podemos esquecer, e ele teve a visão dos animais puros e impuros, e que ele recebeu a ordem divina de comer aqueles animais, e ao se recusar, o Senhor diz: não chame de imundo aquilo que Deus purificou. E ele então vai à casa de Cornélio, e o Espírito Santo desce sobre a família de Cornélio, e é uma experiência extraordinária, porque são todos gentios e todos foram cheios do Espírito Santo e receberam a salvação. É só por causa dessa experiência que Pedro muda a sua maneira de ver o alcance do plano da salvação que Cristo traz. Então você tem aquele Pedro antes da casa de Cornélio e um Pedro depois da casa de Cornélio. Agora Pedro entende, mas ele já foi aquele fundamentalista. E aí nós temos ainda alguns que têm esse posicionamento ainda muito acirrado de que é preciso se tornar um judeu para depois se tornar um salvo em Cristo. E o sinal para se tornar um judeu era a circuncisão. Ele tinha que ser um prosélito primeiro, depois ele se tornaria um cristão. Então essa discussão, ela é muito importante, mesmo hoje em nossos dias, porque às vezes é o seguinte: as pessoas estavam acreditando ali, e isso ainda é verdade hoje, que não basta a graça de Deus para a salvação, que não é suficiente a graça de Cristo, é preciso fazer alguma coisa, é preciso fazer alguma coisa de si, para Deus, para que a salvação possa ser alcançada. Mais tarde, Paulo vai dizer aos Efésios: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso é significativo, porque a discussão aqui é sobre a necessidade de complementar a graça de Deus para ser salvo. É como se, de repente, aqueles crentes que são partidários do judaísmo, são cristãos de um cristianismo que acredita que a graça de Cristo não é suficiente para prover salvação. É preciso ainda ações outras, como o cumprimento dos ritos da lei, como a circuncisão, por exemplo. É como se essas pessoas estivessem costurando o véu que Cristo rasgou quando morreu na cruz. A Escritura diz: o véu foi rasgado de alto a baixo. Então, quando eu defendo que a graça de Cristo, por si só, não é suficiente para prover salvação, é como se eu estivesse costurando novamente aquele véu. É como se, de repente, eu estivesse anulando o sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário. Ainda necessito imolar o cordeiro uma vez por ano. Ainda necessito do sangue de bode e de touros. Porque a graça de Cristo não me está bastando.
Eu preciso de ritos que complementem. Então vem hoje pessoas com essa mentalidade que acreditam que para serem salvas não é suficiente a fé na graça de Cristo. Elas precisam fazer algum esforço de si mesmas. Elas precisam de sacrifícios, para que estes sacrifícios físicos convençam Deus, sensibilize Deus, a ponto de movê-lo a salvá-los. Eu não posso pensar assim. Homens que acreditam que a graça de Cristo não basta, tem que haver um esforço próprio. Mas a Escritura diz: quem crê será salvo. Crê somente, diz a Escritura. Porque o justo pela sua fé viverá. Diz a Escritura, e é o próprio Paulo repetindo na carta aos Efésios, a salvação não vem das obras, justamente para que o homem não se glorie. Ah, eu fiz isto, então eu provi a minha salvação. Não, a salvação é mérito exclusivo de Jesus. Ele morreu na cruz para nos dar a salvação. Deus enviou o seu Filho único ao mundo para que todo que nele crê seja salvo. Crer. E aquela ala do cristianismo que ainda tentava trazer de volta as práticas judaizantes, a própria maldição da lei, porque a lei nunca teve em si mesma poder de salvação. O poder que a lei tinha era de mostrar o pecado, de acusar o homem, de condenar. Mas Cristo trouxe salvação. Ele, somente Ele, é quem pode salvar. E aqueles crentes estavam criando uma celeuma, porque defendiam que o gentio, para ser salvo, tinha que ser circuncidado, tinha que primeiro se tornar um judeu, cumprir os ritos da lei mosaica, para depois então ser salvo. E os apóstolos vão se posicionar. Pedro argumenta e mostra como Deus salvou lá em Cesareia Cornélio e toda a sua família, sendo gentios. O Espírito derramou-se sobre ele. Paulo, Barnabé vão se pronunciar e vão mostrar que durante toda a sua peregrinação nessa viagem missionária recém-encerrada, Deus salvou extraordinariamente os gentios, não só judeus, porque a graça de Cristo é que basta. Não há nada que eu possa fazer que seja poderoso o suficiente para me salvar. É só a graça de Cristo que salva. Você está salvo em Cristo por crer nele. Não é porque você está nesta ou naquela igreja. Não é porque se batizou. Não é porque é dizimista. Não é porque dá ofertas especiais. Não é porque você fala de Cristo.
Não é porque você leva visitantes à igreja, não é por isso que você é salvo. Não é porque você fez promessas para Deus, que você jejuou, jejua, ora, não é por isso que você é salvo. Você é salvo pela graça de Cristo, única e exclusivamente. Única e exclusivamente. Pela graça sois salvos por meio da fé. A Bíblia não diz que pelo jejum serás salvo, pela oração serás salvo, pelo teu dízimo tu serás salvo, pela tua oferta tu serás salvo, pelo teu trabalho tu serás salvo. Não diz isso. Diz que é pela graça que tu serás salvo. E isto vem da fé que você deposita na graça de Deus. E ali havia uma divisão. E a igreja precisava se posicionar. Então, Tiago se manifesta e concorda com o argumento de Pedro, concorda com o argumento de Paulo, concorda com o argumento de Barnabé, embora o próprio Tiago também fosse dessa linha fundamentalista, que achava que era preciso cumprir os ritos da lei para depois ser salvo. Mas nesse momento, Tiago, esse Tiago é o irmão de Jesus. Não é o Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu. O Tiago, irmão de João, já morreu. Não podemos esquecer que ele foi executado por ordem de Herodes, Agripa I. Podemos esquecer disso. Esse Tiago aqui é o Tiago, irmão de Jesus, que depois vai escrever a carta que leva o seu nome. Aqui, Tiago se posiciona a favor da argumentação dos apóstolos. E eles então vão chegar num consenso. Aqui tem duas coisas importantes. Eles tomam uma decisão de cunho teológico e tomam uma decisão de cunho prático. O que é o teológico? O teológico é que você não precisa cumprir os ritos da lei, não precisa da circuncisão para ser salvo, porque a salvação é única e exclusivamente pela graça de Deus. Nada mais. Quando você tem fé na graça, você é salvo. É um presente de Deus. No grego de hoje é presente de aniversário. Ou seja, você não dá presente para alguém porque a pessoa tem méritos. Você dá presente para alguém porque você ama esse alguém, você tem amor por esse alguém, carinho por esse alguém, apreço por esse alguém. Então você dá um presente a esse alguém. O mérito não está em quem recebe o presente, está em quem oferece. E a graça de Deus, o dom, o carisma, é presente, presente sem merecimento, ou presente de aniversário. O mérito está naquele que dá o presente, que é Deus, que é Jesus. Paulo vai dizer que Jesus é a graça que nos foi dada. Ele é o presente que Deus nos deu. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ou seja, o mérito está em Deus, não em nós que recebemos o presente. Então a salvação é um presente de Deus. Nós não temos nenhuma possibilidade de prover a nossa própria salvação. Então a questão doutrinária que é resolvida é esta. Aqui nós temos, podemos até dizer que nós temos o preâmbulo da doutrina da soteriologia. A soteriologia é a doutrina que trata da salvação. E aqui nós temos o posicionamento apostólico. Aquele concílio bate o martelo. A salvação é pela graça, única e exclusivamente. Não pelas obras. Não há nenhum mérito no homem, no ser humano, que implique na sua salvação. É uma ação de Deus. Nós apenas exercemos a fé na graça e somos salvos.
Então essa é uma questão teológica que é resolvida neste concílio. A outra questão é prática. O concílio vai entender que não é permitido comer o sangue dos animais e nem carne sufocada. Por que eles vão entrar nessa discussão? É preciso entender que as comunidades viviam fazendo festas, reuniões, confraternizações nas casas. E se nós agora temos judeus e gentios fazendo parte da mesma comunidade, determinados alimentos os judeus não comem. É cultural. E os gentios comem determinados alimentos que vão chocar os judeus. Então nós precisamos entrar aqui num consenso. Ou seja, nós vamos fazer o seguinte: nós estamos abrindo mão de uma coisa que os judeus querem. O que os judeus querem? Eles querem que os gentios sejam circuncidados para poder ter direito e participar da fé. Então, nós decidimos que ninguém precisa ser circuncidado para participar da igreja, para fazer parte do reino. Então, nós estamos, por parte dos judeus, abrindo uma concessão. Eles querem isso, mas eles aqui estão fazendo essa concessão. Tudo bem, deixa isso de lado, não vamos mais exigir. Agora, por parte dos gentios, também vamos fazer uma concessão a favor dos judeus. Já que vocês comem carne sufocada e o sangue dos animais, e isso choca os judeus, então vocês, a partir de hoje, abrem mão disto. Então, na igreja, não se faz circuncisão, nem se come o sangue do animal, nem se come carne sufocada. Pronto, chegamos num consenso. Um grupo aqui abriu mão de uma coisa, o outro grupo ali abriu mão de uma coisa. Então, nós fizemos concessões. Isso é uma coisa prática. Qual é a finalidade disso? Estabelecer a união e estabelecer a unidade. Nós não podemos fazer concessões de doutrinas. Ou seja, a salvação é pela graça e não pelas obras da lei. Ponto. Aí não tem concessão, é isso aí. Agora, tem coisas que nós podemos negociar. Podemos negociar. Eu vi o caso de uma determinada igreja por aí, para você ter uma ideia de como coisas bobas podem causar grandes problemas. Mas o caso de uma determinada igreja que se dividiu, e a parte discordante saiu mesmo e fundou um outro ministério. E por que essa divisão? Por uma coisa muito tola, para mim, talvez tola para você, mas muito possivelmente para eles foi uma coisa grave. Eles tiveram uma discussão por causa da colocação do órgão no púlpito da igreja. O órgão vai ficar do lado direito ou vai ficar do lado esquerdo? Eles não entraram num consenso sobre isso. Um grupo queria o órgão do lado direito, outro grupo queria o órgão do lado esquerdo. Como não entraram num consenso, um grupo saiu e formou um outro ministério, porque não concordou com a posição do órgão no púlpito da igreja. Não lhe parece uma coisa tola, idiota? Mas pessoas que têm o coração duro, não sabem fazer concessão. Nós precisamos entender que se o problema não é de doutrina, é um problema prático. A base do cristianismo é o amor, é a misericórdia, a tolerância.
E é isso que os apóstolos e os anciãos e os presbíteros nesse concílio estão trabalhando. O amor. Estão trabalhando a tolerância. Não podemos abrir concessões quando se fala de doutrina. Salvação é pela graça, é quando temos fé na graça de Cristo. Somos salvos, não precisamos de obras da lei para salvação. Mas, por outro lado, podemos fazer concessões em coisas práticas. Você quer fazer parte da igreja? Então não precisa circuncidar, mas aquela cultura ali, mas na igreja não precisa circuncisão para fazer parte dela. Já resolvemos essa questão. Mas por outro lado também, nós não vamos aceitar que se coma o sangue de animais e nem carne sufocada. Pronto. Um lado cedeu uma coisa, o outro lado cedeu outra coisa. Isso é o bom senso. E a paz está estabelecida, a união está garantida e a unidade está restaurada. Isso é importante. Então, às vezes, há coisas práticas que podem ser negociadas, porque é uma coisa prática, é do fazer no dia a dia. Mas existem outras coisas que não podem ser negociadas. A doutrina não pode ser negociada. A salvação não pode ser negociada. Ela é o que é e ponto. Isso não pode ser negociado. Então o concílio ali tomou essa decisão, essa deliberação, e mandou que as igrejas fossem avisadas a respeito dessa decisão. E as igrejas, na medida em que foram tomando conhecimento dessas decisões, foram se alegrando, foram se entusiasmando, e a igreja foi crescendo, porque afinal de contas tirou um peso enorme que queriam colocar sobre os seus ombros, que era o de cumprir os ritos da lei de Moisés, que já era um peso para os judeus, seria um peso muito maior para os gentios, e ninguém conseguiria mesmo, porque por não conseguir foi que Cristo veio e cumpriu Ele mesmo sobre si toda a lei, para que nós pudéssemos alcançar pela graça dele a salvação. É isso que é significativo. Então o que nós temos aqui é um primeiro concílio, um primeiro conselho de apóstolos, presbíteros e anciãos para discutir primeiras questões que surgem dentro da igreja de uma forma mais pesada, porque aquilo estava causando uma divisão dentro da igreja ou gerando dois cristianismos. Aquele que era a favor das obras como complemento para a salvação e aqueles que entendiam que não precisavam das obras, apenas da fé na graça de Cristo para a salvação. O problema foi resolvido ali e hoje nós precisamos entender e aceitar isto. A salvação é pela graça de Deus. Nós só precisamos ter fé nessa graça de Cristo e nós alcançamos a salvação. E as nossas obras são consequências da nossa fé, consequências de uma vida salva, porque o cerne do cristianismo é esse: você crê em Cristo, pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, isso é um dom de Deus, ou seja, isso não é mérito seu, isso é um presente que Deus dá. Nós precisamos nos agarrar a isso e viver de uma forma mais livre, mais feliz, mais abençoada como cristãos, sem o peso da lei sobre os nossos ombros, mas vivendo a liberdade da graça de Cristo e cumprir aquilo para o que fomos chamados. O cristianismo é uma religião que, do ponto de vista do Segundo Testamento, a base é o amor ao próximo, é a misericórdia, é o perdão e a tolerância. Se eu manifesto no meu dia a dia essas obras de amor, é porque eu fui um salvo em Cristo Jesus. Em algum momento eu tive essa experiência da salvação e eu estou manifestando isto com as minhas obras. Não é fazer as obras para alcançar a salvação, mas é ser salvo e manifestar esta salvação com as obras de amor, de bondade, de misericórdia, de tolerância e assim por diante.
Então, que Deus nos abençoe e até um próximo encontro, se Deus quiser.